Alô, alô, gente querida, gente boa. Você que está agora, você que chegará depois, você que assistirá em qualquer outro tempo, hora, dia ou fuso horário. O meu desejo e a minha certeza é que a palavra do Evangelho chegará até você com novidade de vida. Novidade de vida. É uma expressão que Paulo usa para designar o benefício do Evangelho quando ele penetra a consciência, quando os princípios dele se transformam em pensamentos, em posturas, quando eles crescem na gente e se transformam em escolhas que determinam nossas atitudes, que fomentam e configuram nosso caráter, que estabelecem soberania sobre nossos sentimentos, sensações, emoções, afetividades. Aí brota essa nova criação, como Paulo também diz, essa regeneração, ou como Jesus chamou de esse novo nascimento, essa pessoa que eclode desse casulo e voa na graça de Deus. O Evangelho não é uma doutrina, o Evangelho não é pertencimento a um grupo religioso, o Evangelho é caminho para a gente caminhar, é verdade para a gente assimilar e ser por ela transformado para o bem. Ser libertado para o bem, não para a maldade, não para o ódio. Não é uma libertação para a prática do despudor, como a gente vê acontecendo à nossa volta. E é a vida de Cristo. Olhe para Jesus e veja que aquele é o tipo de vida. Eu não estou falando do dia a dia de Jesus. Nenhum de nós, com muito poucas exceções de chamado específico, vive exatamente a vida cotidiana que Jesus viveu, solteiro, em estado de mobilização hebreia, para lá e para cá, cruza, vai e vem, vai. Isso aí durou 3 anos e 6 meses. A gente é chamado para viver a vida inteira, com mulher, com filhos, mesmo que não seja casado, ou mesmo que não tenha filhos, mas a vida inteira. Enquanto trabalha, enquanto serve, enquanto se relaciona, enquanto desenvolve amizades, enquanto expande a sua própria personalidade, enquanto desenvolve a sua individualidade num processo contínuo de individuação, enquanto você olha para si mesmo, se enxerga e melhora, vive processos de metanoia, de mudança de mente, de renovação do entendimento, não para de crescer, não aceita nenhum telhado determinando a sua altura na vida, cresce conforme a vocação que eu tenho, que você tem, que todos nós temos de nos tornarmos segundo a imagem de Deus em Cristo Jesus. É nessa direção que a gente está andando, na direção do Filho do Homem, de nos tornarmos absolutamente, crescentemente, almejantemente humanos e cheios da graça de Deus, parecidos com Jesus. O resto não presta. O resto é tapiação, o resto é engano. O resto é para quem não quer, de fato, experimentar a novidade de vida. Ontem eu parei aqui, nós estamos lidando com Mateus 8, de 28 a 33, mas eu escolhi tratar do tema de Mateus 8 em Marcos 5, como você vem ouvindo há mais de uma semana, no episódio do endemoninhado de Gerasa, do Gerazeno. Já falei 7, 8 dias a respeito do assunto em sequência, está tudo gravado aí no YouTube,
no meu canal, Caio Fábio, onde você chega e tem tudo. E é aí que você tem a informação continuada de tudo que eu ensino. Não é em nenhuma outra plataforma. É no YouTube. Então, quem quer coisa séria, não quer apenas fragmentos, quer aprender começo, meio e fim, vai e faz as coisas com continuidade para crescer com maturidade. E a última pergunta que eu deixei ontem aqui com você é: quem são os seus demônios de estimação? E por que eu fiz essa pergunta? Porque eu mostrei que aquele grupo, aquela sociedade lá em Gerasa, em Gadara, nas Decapólis, naquele grupo de cidades formadas pela cultura greco-romana, profundamente gentílicas, e às quais Jesus visitou algumas vezes, e agora ele deixou o ambiente, tinha deixado o ambiente da Galileia e atravessado para o ambiente gentílico, onde hoje é a Jordânia, onde está até hoje a ruína da cidade de Gerasa, ou Xerecha, como eles chamam lá. Então, a pergunta que eu deixei ontem, depois que Jesus expulsou a legião, que entrou nos porcos, a gente falou sobre cada um desses aspectos, é que vieram todos da cidade e das aldeias, e o surpreendente é que eles não ficaram contentes. Não ficaram contentes com a libertação que Jesus tinha trazido ao homem e aparentemente a região inteira. Porque supostamente eles viviam atormentados. Era o que se dava a entender por aquele indivíduo inaprisionável, que quebrava tudo. Aí eu lhes mostrei ontem que existem limites de natureza física, inclusive para mais imponente, portentosa, poderosa, agressiva e incomensuravelmente forte possessão demoníaca como dessa legião, tomado por múltiplas entidades com forças extraordinárias, e aqui o texto diz que quebrava cadeias, arrebentava grilhões, não havia corrente com a qual se pudesse aprisioná-lo, ele se livrava de tudo, vivia nos cemitérios se rasgando, se cortando nu e apavorando as multidões de dia e de noite pelas montanhas, os transeuntes, as caravanas, até as legiões romanas não mexiam com o louco da montanha. E o povo de Gerasa supostamente tinha pavor dele. Agora, o que acontece é que quando Jesus liberta esse homem, e se diz dele que depois que os porqueiros chamaram toda a população circunstante para virem ver o que tinha acontecido ao endemoninhado, ao que tivera a legião, encontraram-no assentado. Esse é um primeiro milagre aqui. Esse cara que nunca tinha se assentado, que vivia em estado de angústia ambulante dioturna, assentado, vestido, porque vivia nu, se cortando, se lancetando, se ferindo, se sangrando, se expondo em carne viva. Agora ele está limpo, de banho tomado, vestido, sentado com Jesus em perfeito juízo. E aí eu me lembro que contei várias histórias, incluindo uma do meu pai, em Boa Vista, em Roraima, de como uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existem condições de natureza mental, transtornos mentais, que não podem ser tratados do dia para a noite. Ou que, em alguns casos, a gente consegue apenas diminuir os agravos da condição e criar, na melhor das hipóteses, uma chance de convívio social um pouco mais razoável. Mas quando se trata de endemoninhamento, você assiste, eu já assisti centenas de vezes, com exemplos que eu teria para narrar e fazer livros a respeito disso,
coisas que acontecem na subteza, do dia para a noite, o que não é o caso com nenhum tipo de transtorno mental. Mas quando se trata de uma possessão espiritual, possessão de entidades malignas, chamadas demoníacas, ou de espíritos imundos, eu falei também sobre a possível origem desses espíritos imundos no dia de ontem. Você pode observar a libertação instantânea. Tchá! Como aconteceu aqui, como eu contei histórias a respeito. E o perfeito juízo retornando à pessoa. Na mesma hora, começa a conversar coisa com coisa. Começa a se reinformar até daquilo que perdeu, dos lapsos de tempo, de percepção, de memória, de alienação, de afastamento da realidade, de dissociação radical do que aconteceu durante o tempo daquele autoexílio mental e espiritual onde a pessoa estava, mas nunca participou. E participou da pior forma possível, porque a intervenção não tinha a ver com a pessoa dele, mas sim com a persona demoníaca que tomou conta dele e que encobriu e obscureceu e matou e blindou toda a pessoa do indivíduo. Aí, de repente, miraculosamente, eclode de novo esse ser que estava perdido dentro da própria condição do indivíduo. Ele rebrota, renasce, aparece e conversa em perfeito juízo, dizendo coisa com coisa. E os que vieram e viram, aos milhares, temeram e se assustaram. E aí disseram a Jesus, depois de terem presenciado os fatos que lhes foram narrados pelos porqueiros, contando e descrevendo a fenomenologia de que o indivíduo não só ficara completamente são, mas o que habitava nele saíra deles para a manada de porcos que se precipitou. Aquilo passou da entidade humana para os entes suínos, que eram 2.000, e se precipitaram no mar da Galileia e se afogaram. Sem falar na invasão da propriedade privada, no prejuízo que esses caras tiveram e que Jesus não consultou ninguém para fazer isso, porque os porcos tinham preço, mas esse homem tinha um valor inestimável. E é essa a consciência que o Evangelho apresenta entre coisas que possuem preço e pessoas que não têm preço, porque são dotadas de um valor não precificável. Isso não entra nem em questionamento sobre o que se deve fazer e a quem se deve beneficiar prioritariamente. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça e entenda. Então, o verso 17 diz que a população toda passou a rogar a Jesus, a implorar a Jesus que se retirasse da terra deles. Foi por isso que eu coloquei aquela pergunta de ontem: quem são os seus demônios de estimação? Porque eu disse a você que o corpo tem limites para quebrar grilhões, barreiras, algemas, correntes. Então, aquela população tinha um conluio de natureza inconsciente com o louco da montanha, com o Gerazeno. Eles faziam cadeias para serem quebradas, correntes para serem partidas, grilhões para serem rebentados, porque eles tinham que dar uma satisfação consciente a eles próprios quanto a dizer: nós fazemos a nossa parte, tentamos prendê-los, mas não o bastante para prendê-lo de verdade. Porque toda vez que o cara quisesse, ele fazia um espetáculo de libertação, o que era uma teatralização que habitava o inconsciente de um povo oprimido e que tinha naquele indivíduo a única manifestação de liberdade há 350 anos,
por causa das introjeções de opressão que eu fiquei 2 dias explicando historicamente de onde vinham desde 350 anos antes, a ponto do nome da cidade. Gerés havia da raiz da palavra ger, que significa possuído por, dominado por, possesso por, tinha virado cultura, tomado conta do inconsciente deles, individual e coletivamente. Então eles viviam nessa terra da ambivalência. E eu disse que você também, que muitos de nós também, que uma multidão de famílias, de comunidades, de congregações, de sociedades, até de países, vivem nessa ambivalência, nessa ambiguidade, não querem, mas não suportam viver sem. Dizem que é horrível, mas ninguém ousa libertá-los dessa horripilância, porque eles denunciam aquilo como ruim, mas ai daquele que os livre daquilo que eles denunciam como sendo insuportável. É preso nessa câmara de ambivalência que milhares de pessoas existem. Tem gente aqui me assistindo que nunca tinha pensado nessa realidade, mas é dentro dessa intradimensionalidade aprisionante que muitos de vocês estão. E nunca tinham se enxergado, a maioria não percebe. Quando está aí dentro, nem tem a autoleitura de se enxergar e se avisar e dizer, olha o que está acontecendo contigo. Por isso é que eles rogaram a Jesus, sai daqui. Sai daqui, porque tu nos obrigaste agora. A palavra é essa, tu nos obrigaste a termos que ficar cara a cara com os nossos próprios demônios. Não dava mais para ficar fazendo a transferência, como é um dos mecanismos psicológicos mais recorrentes e comuns, é a gente transferir aquilo que nos habita como angústia latente, contínua, presente, para outros que a expressam, que a manifestam da maneira mais louca e despudorada possível. E enquanto tem alguém manifestando o que a gente não tem coragem de gritar, por mais que seja horroroso o espetáculo que tal pessoa ofereça, é ambivalentemente satisfatório. A gente odeia, mas não quer e não sabe viver sem aquilo. E como eu tenho dito, isso está dentro do teu casamento, da tua família nuclear, da tua parentela extensiva, da tua congregação. Você tem nos ambientes mais variados da sua vida os entes de transferência, que são os loucos da montanha, que você diz, esse aí, Deus me livre de ser como ele, que coisa mais apavorante. Mas é porque ele expressa aquilo que está dentro de ti e você não tem coragem de encarar em você. E quando vem Jesus e tira esse pretexto e arranca esse ser tabu para o qual todas as coisas convergem, da sua individualidade às coletividades mais amplas, e que é a expressão dos ocultamentos individuais e coletivos que a gente pratica, quando vem Jesus e cura esse homem, essa mulher, que agora são encontrados assentados em pacificação, com uma atitude completamente adequada à socialização, à sociabilização, com o juízo totalmente restaurado, com o discernimento recuperado, com a inteligência recolocada, eles entram em pânico e pedem a Jesus que se retire. E a gente fica se perguntando, mas por que era justamente a hora de dizer, fica conosco, vem para nossa casa, entra aqui, Jesus. Vem nos ensinar que poder é esse, que milagre é esse.
Que saúde é essa? Que poder espiritual que promove esse tipo de sanidade mental, psíquica, emocional, afetiva, comportamental, que transforma a vida humana? Vem para a nossa comunidade, entra aqui entre nós, viaja entre nós e nos ensina a viver. Mas, ao contrário, eles rogam a Jesus que se retire. Vai embora daqui, tu quebraste as nossas dinâmicas seculares, tu expuseste as nossas doenças coletivas, quando curaste o indivíduo que nos representava na exacerbação de todas as coisas, que nada mais eram do que a projeção de nós mesmos num ser completamente monstruoso, que enquanto existia na sua monstruosidade, permitia que a gente não precisasse se enxergar, nem se perceber, nem se tratar, nem voltarmos sobre nós mesmos para nos encararmos. Então é necessário demais que haja os loucos da montanha para que a gente continue vivendo na nossa angústia adoecida, que não busca cura profunda, permanente, visceral, radical, definitiva, para o nosso próprio ser, que só vem e só nasce a partir do autoenxergamento, quando a gente se percebe a si mesmo. Agora, eu estou dizendo algo a partir de uma história bíblica, que é a história da sua casa, que é a história da sua família, da sua parentela, que é a história da sua igreja, que é a história dos escândalos. Por que que nas igrejas os escândalos, escândalo sexual, escândalo de qualquer natureza sexual, escândalo de qualquer que seja o nível e o tipo, são de repente trombeteados, indicados e apontados? É porque a multidão inteira olha naquela direção. E em olhando naquela direção, ninguém olha para si mesmo. Então os escândalos são necessaríssimos, necessários ao extremo, para que uma coletividade continue a ter para onde jogar suas pedras. Olha essa adúltera, todo mundo com pedra na mão. Enquanto está todo mundo com pedra na mão olhando para a mulher adúltera pelada, não tem ninguém se enxergando. Aí vem Jesus e diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que comece aqui a tirar pedras. Esse retorno é insuportável. Esse retorno é insuportável. Por isso, a maioria absoluta das pessoas precisa desses seres mondrongosos, desses seres tumorais, desses seres cheios de pus, dessas criaturas absolutamente indesejáveis, desses entes que quebram todas as barreiras, todos os limites, que rompem com todas as fronteiras, que escandalizam, mas supostamente apenas escandalizam, porque inconscientemente fazem parte de uma necessidade inerente, intrínseca, de milhares que não querem se enxergar e que se sentem menos mal, se sentem menos doentes, se sentem menos insanos, se sentem menos perturbados, quando existe um ente absurdo manifestando todos os exageros impensáveis que estão socados e introjetados para dentro da gente por anos e anos e anos e anos de frustração, de angústia e de covardia engolida. Mas quando vem Jesus,
Quando chega o Evangelho e transforma, e pacifica, e transformar não é, eu dançava, não danço mais, eu bebia, não bebo mais, eu fazia isso, não faço mais. Isso é coisa de palhaçada religiosa. Transformação vem de dentro, é metamorfose, é metanoia, mudança de mente, é mudança do ser, é mudança da natureza, é nascer de novo. Não é programa de computador, de robô, de Android, que fazia assim, agora não faz mais. Isso aí é a palhaçada dentro da qual você foi colocado para nunca se enxergar. Faz parte do engano demoníaco no qual você habita e existe. E a partir do qual você julga os outros para não se enxergar. Mas quando vem o verdadeiro evangelho e produz essa metanoia, e devolve o juízo, o raciocínio, o pensamento, a lucidez, a sensatez, a sabedoria, a compreensão, a pacificação, o sossego de vida, de alma. Aí, essa cura se torna insuportável. É por isso que agora eu falo com você que é o Gerazeno me assistindo. Tem vários gerazenos me assistindo aqui agora, que já estão assentados, vestidos, em perfeito juízo, aos pés de Jesus. Vários. Essa é a razão pela qual você melhorou absurdamente, saiu do seu cativeiro, da sua prisão mental, espiritual, que durava anos. E ao ser liberto, ao invés de ser acolhido, você veio a ser odiado. Ou veio a ser marginalizado. Ou veio a ser objeto de contenda, de polêmica, de não aceitação. E você mesma, você mesmo não entenderam nada. Por quê? Eu que era a coisa horripilante, agora me tornei esse ser pacificado. E justamente por isso me tornei odiado. Entenda qual é o fenômeno. Você deixou de ser a expressão desejada por todos eles. Porque enquanto você era o doente, o monstro da montanha, eles não precisavam se enxergar. Agora, a partir de você, vem um reflexo insuportável que revela a monstrificação individual e coletiva da maioria esmagadora de todos eles. É por isso que quanto mais a lucidez do Evangelho entra na vida das pessoas, mais gente de Gereza, da Gereza religiosa, da Gereza parental, da parentela, da Gereza da família nuclear, da Gereza das multidões político-ideológicas, fanatizadas, identificadas todas com a mesma causa, se tomam de mais ódio. Agora o indivíduo que se feria, que se machucava, que assustava todo mundo, acalma, pacifica, está pacificado, já não anda mais armado, já não carrega mais pedra, já não tasca mais pedra lascada em ninguém, já é um ser em quem as feridas estão saradas, o corpo está coberto, a mente está acalmada, o espírito está sereno. E tanto mais quanto ele melhora, e mais angustiados os outros se tornam, porque veem que ele se tornou infinitamente melhor do que a média ponderada daqueles que o chamavam de louco e que agora estão tendo que se enxergar a partir do reflexo de saúde que esse indivíduo, essa pessoa, estabelecem e refletem de volta para a coletividade. Aí é insuportável. Então você, que é o Gerazeno em estado, em processo de cura na graça, aqui mesmo, durante esses 8 dias nos quais eu estou falando sobre o assunto, quanta gente já reagiu maravilhosamente dizendo: uau, agora eu entendi.
Agora eu compreendi coisas que você estava sem entender há milênios, mas que agora, enfim, você compreendeu. Agora, enfim, você está compreendendo. E eu espero que compreenda definitivamente. Agora, a minha oração é pela população dos que não sabem nem por que estão rejeitando o Evangelho. Por exemplo, eu tenho consciência absoluta de que tudo que eu faço na vida é ensinar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, as pautas do Evangelho, os princípios do Evangelho, é só o que eu faço. E tanto mais quanto eu faça isso clara, simples, explicitamente, mais existem religiosos com ódio. Com ódio. Quem são? São os gerazenos que não aguentam ver o reflexo do Evangelho mostrando a loucura que eles nunca quiseram enxergar neles próprios. E aí querem expulsar Jesus. Como a gente vê hoje no ambiente religioso, Jesus sendo expulso. Sai daqui, Jesus. E até os ateus do lado de fora já verificaram que quem tem menos ibope no ambiente religioso é Jesus. Que qualquer um de Malaquias para o Velho Testamento tem infinitamente mais importância e significado do que Jesus de Nazaré. Jesus é assustador, Jesus ninguém quer. Como eu já disse várias vezes, os principais líderes de denominações no Brasil já me disseram, Jesus está todo certo, mas não dá certo, atrapalha os negócios, não serve. O que você prega é tudo verdade, mas é uma verdade que atrapalha a continuidade do nosso enriquecimento e da nossa exploração. Isso aí eu não li nenhum livrinho de pesquisa. Eu sou a pesquisa ambulante viva. Ouvi dezenas de vezes com os meus ouvidos, por isso eu sou tão perturbador para a maioria, porque eu sou a testemunha. Eu não sou um pesquisador, eu sou a manifestação ambulante dessa demonstração, dessa compreensão, dessa afirmação, dessa veemência, dessa profecia irretorquível. Então, a minha oração é que você consiga se enxergar, para que haja salvação entrando na tua mente, na tua vida, na tua existência. Mas a maioria prefere rogar a Jesus que se retire do meio deles. E aí Jesus, ao entrar no barco para voltar para o outro lado, suplicava-lhe, olhem só as expressões. Primeiro, a população rogava a Jesus que fosse embora. E agora o ex-endemoninhado, o Gerazeno, a expressão do verso 18 diz que ele, ao ver Jesus entrar no barco, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. O endemoninhado, ex-endemoninhado, o Gerazeno queria ir com Jesus. Deixa eu fazer parte desse grupo. Tem mais um lugar só nesse barco, onde viajam 13. Será que dá para ir um 14º? Deixa eu ir contigo. E nada seria mais natural do que um indivíduo que está vindo, de onde ele está vindo, com a angústia e a crise que ele vem carregando, com toda a demência que ele representava, tendo sido liberto de maneira tão chocantemente miraculosa e instantânea, quisesse ir com Jesus. Não é fato. E também seria uma coisa aparentemente completamente natural que Jesus dissesse, vem. Vem comigo, vem com a gente. Seria a minha tendência natural. Dizer, vem. Já chamar a Pedro, ou a João, ou a Tadeu, ou a Bartolomeu, algum dos
apóstolo, dizer, gruda aqui nesse cara, vai ensinando para ele as coisas. Vamos iniciar um processo de discipulado imediato com esse indivíduo. Seria isso que eu faria, por exemplo. Mas Jesus pensa diferente. Ele olha para o cara e vê que o cara é resistente. Vê que aquele indivíduo tinha uma tenacidade extra. Que naquela agonia toda tinha sido forjado um ser humano completamente resiliente. Que aquilo que lhe fora para o mal, agora superabundaria para o bem. Que aonde tinham habitado legiões de demônios, habitaria a graça superabundante de Deus em Cristo Jesus no coração dele. E Jesus que lê esse coração, que escaneia o potencial desse indivíduo e que sabe que não necessariamente todo mundo que o encontra tem que fazer parte de um grupo. Preste atenção, Jesus sabe que nem todo mundo que o encontra vai conseguir fazer parte de um grupo. Jesus sabe que nem todo mundo que o encontra vai conseguir fazer parte de um grupo. Jesus sabe que algumas pessoas que o encontram viverão melhor fora da contingencialidade de determinados grupos. Jesus sabe e eventualmente sabe sobre aquele Gerazeno, que aquele cara era melhor, mais perseverante, mais resiliente, mais homem no sentido estrito da terminologia, do significado, mais homo sapiens, 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 em Cristo agora, do que os seus apóstolos todos. Eventualmente ele sabe que Pedro é mais criança do que aquele cara, de que a soma dos apóstolos todos era mais infantil do que aquele homem, que o inferno do qual ele viera o projetara para uma dimensão celestial que os outros nem de longe ainda tinham alcançado. O fato é que Jesus viu nele o que não viu em ninguém daqueles que com ele estavam dentro do barco. E olha só o que Jesus diz. Surpreendentemente, esse povo daqui está mandando eu ir embora, mas eles não têm a menor ideia de que eu vou deixar você. Você é o meu agente. Você é a minha radioatividade de graça. Você é a minha bomba contagiosa do Evangelho que eu deixarei aqui no lugar onde você assombrou milhares durante anos, você vai assombrá-los com a luz e com a graça de Deus, não mais do modo que você os assombrou, mas agora do jeito que eu te refiz, que eu te recriei, que eu te repus e te restabeleci, como nova criatura, nova pessoa. E você vai voltar para casa. Seus pais não acreditam mais nem que você exista. O primeiro susto quem vai levar são os da tua família nuclear. Jesus diz, não, tu não virás comigo. Tu vais ficar aqui. Volta para os teus. Vai para a tua casa. Para os da tua parentela, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti. Vai e conta para eles todos sobre a compaixão de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, que não diz que Gerazeno bom é Gerazeno morto, que Gadareno bom é Gadareno morto, mas ensina que Gerazeno bom é Gerazeno lúcido, salvo pelo Evangelho, vai e conta
tudo que a graça de Deus fez por ti, como Deus usou de misericórdia para contigo. Porque tu foste visitado pelos céus e o inferno não suportou a presença dos céus em mim, te libertando, meu filho. Eu te deixo aqui como meu representante, como meu apóstolo. Esse é o primeiro indivíduo apostolarmente enviado. Preste atenção. A gente vai encontrar logo depois ao envio dos apóstolos, aqui no capítulo 8, do verso 7 em diante, mas antes desse, o primeiro apóstolo enviado, e apóstolo significa enviado, é só isso que apóstolo significa, não é nada celestialmente superior, hierarquicamente divino, como esses manipuladores contemporâneos vendem para você isso como um título de superioridade. É mentira deles e você, na sua ignorância, paga por essa titularidade mentirosa. Apóstolo significa só enviado, é um mensageiro. Assim como anjo significa só mensageiro, enviado. Não é um nome espetaculoso, é só uma designação. Primeiro apóstolo designado por Jesus é o gadareno, o gerazeno, é o endemoninhado. Vai! É assim que se estabelece um apostolado, se dizendo ide, vai, vai, vai para a tua casa. Porque não adianta ir para os confins da terra se a mensagem da graça de Deus não for encarnada por mim primeiro dentro de casa. Vai para a tua casa, vai para a tua família, vai para a tua parentela. O verdadeiro apostolado, o verdadeiro envio, o verdadeiro ministério do Evangelho encarnado em mim tem que começar dentro da minha família. Jesus ensina assim. É como os apóstolos também dizem, Paulo especialmente, diz que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. É por isso que uma das características daqueles que vão superintender alguma comunidade de fé, com a palavra designada para isso é bispo, que também não significa uma hierarquia divina. A palavra significa superintendência, um supervisor, observador de condições, ajudador, conciliador, facilitador. É o que deveria ser, do ponto de vista do Novo Testamento, uma figura com esse apelido de bispo. Que seja marido de uma só mulher, que cuide bem dos seus filhos, que saiba tratar da sua própria casa, que não leve os seus filhos a um estado de ira em razão de nenhum tratamento rigorosíssimo, fanaticíssimo ou qualquer outra coisa que enlouquece a família. Como frequentemente a gente vê da parte desses supostos líderes religiosos. Então, a gente olha para esse indivíduo, só cabe uma dedução quando Jesus diz, não, não vem aqui no barco não. Eu vou te deixar aqui, vai. Tu és o meu primeiro enviado, um endemoninhado. Aqui acabou de ser curado, é o primeiro ser apostolar, enviado para os gentios, onde ele já habitava, onde ele já estava. E começa isso da tua casa, voltando para os teus. Encarnando isso, não precisa gritar nem explicar nada, basta voltar que eles vão ver teus olhos. Vão ver luz dos teus olhos. Vão ver graça na tua vida. E eles vão entrar em perplexidade. Tu vais chegar limpo, lavado, vestido, sarado, cicatrizado, para um convívio social normal, natural, pacificado. E eles vão te perguntar o que aconteceu e tu vais contar. Vais contar, não precisa de doutrinação, de elaboração, de sistematização,
de qualquer forma de concatenação doutrinária de uma coisa depois da outra. Tudo isso é invenção do cristianismo. Jesus não era assim. Vai, conta o que Deus fez em ti. Porque o evangelho não é algo fora de mim. Não são 4 textos no Novo Testamento. O evangelho não são doutrinas. O evangelho é a boa nova de Deus em mim. E é isso que a religião não suporta, que o evangelho é a boa nova de Deus em mim. Só há evangelho quando existe boa nova de Deus em mim. Se não houver boa nova de Deus em mim, eu posso andar com os 4 evangelhos enfiados na boca, que nada disso me aproveitará. Vai e conta para os teus, para os da tua casa, para a tua parentela, tudo que Deus fez por ti. Anuncia-lhes, conta a tua história, conta do nosso encontro, conta da graça de Deus que te esvaziou do mal e te encheu de mim. Tu estás tomado por mim, que sou o mais valente, agora habito em ti. E eu confio em mim, habitando em ti. Eu confio em ti, habitado por mim. Eu confio em mim, habitando em ti. E eu confio em ti, habitado por mim. Vai e vive a expressão da compaixão de Deus no meio daqueles que te observarem. Então ele foi. O que é diferente do que aconteceu com os apóstolos. Jesus disse a eles tantas vezes isso: ide, recebereis poder, e indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a todo ser humano, homem, mulher, de todas as etnias, de todas as condições, sem acepção de pessoas, e eles foram. Jesus disse: vocês vão receber o Espírito Santo, receber dunamis, poder, graça, dons, para testemunharem com ousadia, com veemência, com superlatividade extraordinária. E eles foram. Aconteceu tudo que Jesus disse que aconteceria, mas eles foram? Não. Foi preciso que Estevão fosse esfolado. Eles saíram de Jerusalém da acomodação já de alguns anos na qual tinham se colocado por obrigação de perseguição. Foram dispersos. Não foi por obediência que foram. Quem foi por obediência lúcida e consciente mesmo foi Paulo, que se converteu já fora dos portões de Jerusalém e não voltou. A não ser 15 anos depois por uma obrigação, mas nunca por prazer, nem para tirar férias lá, porque para ele Jerusalém só gerava para escravidão, o que ele diz em Gálatas no capítulo 4. Então, esse homem aqui, que não andou um dia a mais com Jesus, mas em quem Jesus andou o resto dos dias dele, foi. E começou a proclamar. Proclamar, essa é uma palavra que, inclusive, no texto grego é forte. É a mesma palavra que designa as comunicações mais imperativas, imperiosas, imperiais, soberanas, decisivas, definitivas. Começou a proclamar, o que designa também a autoridade, a veemência, a intrepidez, a coragem, a convicção, a fé, a imperturbabilidade do perturbado. Começou a proclamar em Decapólis, naquelas 10 cidades greco-romanas, incluindo as que estavam do lado de Israel, e como era o caso de Bet-Shean, cujas ruínas estão erguidas até hoje lá e são belíssimas. Aliás, todas essas 10 cidades, as Decapólis greco-romanas, daquela região em volta da Galiléia, eram estruturas belíssimas.
como a gente vê em Gerasa e Gadara até hoje, a grandiosidade da cidade que elas foram, porque até as ruínas continuam grandiosas. Então ele foi a proclamar em Decápolis, tudo que Jesus fizera. Jesus disse: conta o que o Senhor fez por ti. E esse cara intrinsecamente sabia que Jesus era o Senhor. Ele intrinsecamente sabia que Jesus era o Senhor. Jesus tinha dito: vai e conta a todos o que o Senhor fez por ti. Como teve compaixão de ti. Ele não precisou do concílio de Nicéia, nem das discussões se Jesus era Deus ou não era Deus, nada, estava intrínseco. O coração dele sabia que ele tinha encontrado com o Cristo, com Deus em Cristo, em Jesus. Ele sabia. Como sabem todos aqueles que encontram a sublimidade dessa verdade sem necessidade de maiores explicações, isso entra intrinsecamente, visceralmente no coração. É um segredo que se instala inarrancavelmente no ser da gente. O resto é comentário. E ele foi e contou tudo que Jesus disse: conta o que o Senhor fez. E ele conta o que Jesus fez, porque ele sabia que Jesus era o seu Senhor. E que ele estava habitado pelo mais valente, que não havia legião que voltasse para ele, que ele era uma casa ocupada, que ele tinha dono. Definitivamente ele era um ente habitado, mais poderoso do que qualquer poder de legiões antagônicas contra o ser dele. Ele está liberto de todo pânico, de todo medo, e ele vai. E ele conta. E todos os que o ouviam se admiravam. E não é para menos. E todos os que o ouviam se admiravam. Eu já vi muita gente linda, muita gente boa encontrar Jesus assim. E perseverar para o resto da vida assim. Por exemplo, me lembrei agora, nesse instante, de uma senhora que me chamaram porque ela estava horrivelmente endemoninhada. E havia uma quantidade enorme de curandeiros, de feiticeiros, ou de pessoas que... Tá bom, então obrigado. Gente de todas as matizes e de todos os tipos, indo lá tentar ajudá-la. E não conseguiam. Ela espancava, batia, botava para correr, acontecia de tudo com essas pessoas. E o fato é que, não havendo solução já dia e dia e dia após o outro dia, mandaram me chamar. E eu cheguei lá e vi que a mulher, quando eu ia, aliás, entrando na casa, vinha saindo um expert de religiões supostamente mais dadas e afeitas a esse tipo de libertação de encostos, de espíritos, de obsessões, de dominações, ou disso e daquilo. O cara ia saindo da casa curvado, porque levou um pontapé nos testículos e fechou assim. Ele ia sair, e aquela multidão perplexa assistindo. Cuidado, 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 me dizendo, digo, comigo não tem problema. Quando eu cheguei lá, a mulher estava amarrada, segurada para todos os lados. Eu falei, podem largar ela. Mas ela vai partir para cima. Eu digo, não tem problema. Comigo não rola nada. E ela partiu para cima, eu pulei para cima dela em nome de Jesus. E eu fiquei 3 dias em cima da mulher ali, de dia e de noite. Fui em casa tomar banho, dormi algumas poucas horas e voltei. Uma legião de demônios, até que no 3º dia, subitamente, saiu, e saiu para sempre. E nunca mais voltou. E a mulher viveu mais 40 anos. Eu soube que ela morreu há uns 10 anos, mais ou menos. Eu era ainda novo na fé.
e perseverou, pregou o evangelho para toda a sua parentela, sua casa, seus filhos, sua família, todo mundo, aonde ela ia, o evangelho ia com ela. Ela passou a frequentar a igreja onde eu era o pastor junto com meu pai, mas a gente sentia que era muito mais uma alegria de convívio social para ela do que uma necessidade intrínseca de estar lá, porque de fato ela era uma pessoa de Decápolis, que ia pelas outras cidades, onde ela parava era uma conversa, onde os amigos perguntavam com o que tinha acontecido, ela contava tudo que Deus tinha feito por ela, se transformara numa apóstola do Evangelho. E também já vi outros que começaram assim, limpos, lindos e maravilhosos, libertos. Aí chegaram, alguma igreja resolveu botar uma coleira no cara, aí depois de um tempo mandaram para um seminário, depois de 4 anos ele voltou de lá querendo dar explicações só psicológicas para o que tinha lhe acontecido, perdeu a intensidade, perdeu a intrepidez, perdeu a fé, perdeu a alegria, perdeu tudo, virou um ente domesticado, um pet da religião, nada além disso. Perdeu a patada, a pegada da graça e da compaixão de Deus. Tem gente que precisa mesmo viver naquele ambiente da congregação, se não forem todo dia animados, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, como diz o Silvio Santos, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, todo dia, todo dia, todo dia. São pessoas que precisam de abano todo dia, senão o fogo apaga. Mas existem alguns outros que, se você botar dentro desse ambiente, eles não suportam. E o que Jesus faz é a leitura certa. Embora o coração do homem quisesse seguir no barquinho com Jesus e os outros, Jesus diz: rapaz, aqui você vai ser atrofiado, porque esse pessoal que anda comigo só me dá trabalho. É por isso que eu os tenho comigo dioturnamente, para treinar, para ver se eles crescem. Agora você vai, eu estou em ti, tu estás em mim. A compaixão superabundou em ti, como os meus apóstolos não têm a menor ideia do que significa ter experimentado o que você experimentou. Ter viajado pelo mundo que você viajou. Existem pessoas que conheceram Jesus e pessoas que conheceram Jesus. Alguns conheceram em circunstâncias bem mais leves, bem menos gravosas. Outros foram tirados de dentro do inferno. E não dá para comparar, como é o caso desse homem, e que encontrou o mais valente para valer, e a intrepidez que daí brota, com aqueles que passaram a vida tendo os piolhos catados e sendo mais ou menos que cristãos pets de estimação congregacional e nada além disso. Portanto, respeite aqueles que conheceram Jesus e que não sentem ou não têm e assumem não ter e depois acreditam que não possuem as mesmas necessidades ordinárias que você possui. Como diz Paulo, cada um ande conforme foi chamado. A nossa internet caiu aqui, eu estou sendo gravado. Isso tudo vai ser colocado devidamente no ar, mas por uma questão de bom senso, eu diminuo o tempo da minha fala agora e quero apenas orar, pedindo que o que você ouviu da minha parte, da minha boca, do meu entendimento e do evangelho que me habita, do evangelho que eu trago, prego, creio e anuncio, de Cristo em mim, tenha chegado até você com pertinência inquestionável, com compreensão inconfundível e com discernimento absolutamente transformador. É o que eu te imploro, Jesus, que essa palavra do Evangelho, tão rara, essa que eu acabei de expor sobre o louco da montanha,
tão rara, tão difícil de ser sequer entendida pela maioria. Encontre um lugar no coração de alguns ou de muitos, para que o poder libertador do Evangelho se transforme numa realidade ambulante daqueles que vão carregar a proclamação da compaixão, da misericórdia e da superabundante graça de Deus em suas vidas. E que isso seja inarrancável do coração dessas pessoas. É o que eu te imploro com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu estou aqui sem internet, por isso no dia de hoje eu não vou fazer necessariamente todos os avisos, apenas dizer que tem um QR Code colocado aqui desse lado de cá, onde você aponta o seu celular, cai dentro do ambiente de cartões de créditos, é para você ajudar meu ministério, esse mesmo que traz essa palavra do Evangelho para você. Meu ministério, não sou eu. E para você, que além de ajudar meu ministério, se interessa por mim como pessoa, e diz, Caio, como é que eu faço para te ajudar? Mais do que o Pix, que já passou por aqui, com meu nome e o nome da minha mulher, o que me interessa mesmo é que eu possa te ajudar, receber sua ajuda ajudando você. E aí eu quero que você entre aqui no caiofabioexclusivo.com.br. caiofabioexclusivo.com.br. Entrou? Aí entrou, escreveu, você cai, pum, nesse outro ambiente, aí tem os meus cursos, todos eles. E eu quero recomendar que você pegue a muitos deles, um por um, e vá fazendo. Porque enquanto você se edifica e ganha compreensões muito mais aprofundadas do que essas que eu exponho aqui, e que estão disponibilizadas para você nos meus cursos com toda a especificidade necessária, sobre uma temática variada, enquanto você se ajuda em compreensão libertadora, de entendimento e de prática de vida, você ajuda a mim. É claro que o valor do curso, o preço do curso não vem para mim. Ele é dividido com a quantidade de gente que edita, que distribui, que trabalha para chegar até a ponta, que é você. Sem falar nas gravações e tudo mais. Aí tem um percentual que vem para mim. Isso me dá muita alegria, quando eu vejo que eu estou sendo ajudado por aqueles que eu estou ajudando com os cursos que eu estou oferecendo. Então está aí o Caio Fábio exclusivo para você. E para aqueles que vão conseguir ver esse programa na gravação antes de domingo, e neste domingo eu convido você para estar comigo lá no Café The Brain, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, na reunião do Caminho da Graça. Começa o convívio às 5 da tarde, às 18 louvor, 18h30 eu começo a pregar o Evangelho da graça de Deus. Eu espero que você esteja lá, convide os amigos e venha. Venha com toda alegria, tá bom? E que Deus te abençoe. Um grande beijo, fique com Jesus, em nome do Senhor, com graça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém e amém.